Olá, amigos da TVAL, estamos começando mais um programa Espaço Cidadão. Agradecemos mais uma vez, penhoradamente, a sua audiência, que é muito importante para todos nós. Nós vamos tratar de um assunto hoje que também me traz bastante curiosidade, inclusive, que é o tratamento através de PediaSuite, trazendo resultados positivos para Santa Catarina, muito interessante. Para nos explicar isso e para que a gente possa entender, nós convidamos a Morgana Rigueto Zanin, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Morgana? Tudo bem, prazer ter você aqui no nosso programa. E a primeira pergunta que eu faço para você, evidentemente, é para mim saber, para as pessoas que estão acompanhando o programa, saber também o que é PediaSuite. O PediaSuite, ele é um tratamento intensivo. Às vezes ele é um pouco cansativo no começo para a criança ou para o adulto, mas ao longo do tempo ele vai também facilitando, ela vai criando um pouquinho mais de força e vai conseguindo fazer. É um protocolo que é utilizado o macacão terapêutico. Qual é a finalidade? É trazer melhor mobilidade e força e resistência para a criança ou adulto que estiver fazendo o PediaSuite. Ele é um protocolo, esse PediaSuite. Vamos dizer assim, para reforçar a musculatura? Isso, reforçar a musculatura, ganhar a independência. O objetivo principal é ganhar a independência. Como surgiu essa experiência? A partir do que surgiu essa experiência? É um tratamento que surgiu mais ou menos na década de 70 e ela foi baseada no tratamento que os astronautas recebiam no espaço. Os astronautas russos, Os astronautas russos. Foi por volta de 1971, com os astronautas russos, que surgiu a primeira ideia do suite terapia. Daí foram realizadas várias pesquisas com os médicos que trabalhavam na estação espacial e foi conseguindo ver que toda a perda que os astronautas tinham... Eles retornavam à Terra e com a musculatura enfraquecida, isso, com atrofias musculares, com perda cardiorrespiratória, também bastante debilidade funcional, diminuição motora também dos movimentos. E com isso, os médicos observaram que era a mesma perda que os paralisados cerebrais, as pessoas com algum problema neuromotor possuía. Então, por isso que começou a surgir essa terapia. Passaram a aplicar a mesma prática que se tinha com os astronautas, passaram a aplicar nessas pessoas. Isso, e daí por volta da década de 90, foi criado o primeiro macacão utilizado com criança com paralisia cerebral, porque as roupas que eram usadas com os astronautas não era muito viável às crianças. Então, nos anos 90, na Polônia, surgiu o primeiro macacão utilizado com as crianças com paralisia cerebral. E um macacão, desculpe interromper, é um macacão meio tipo astronauta, sim? Hoje a gente olha ele, é um macacão, ele é composto por um colete, uma bermuda, uma joelheira e o tênis. E entre um e o outro a gente vai ligando ele com elásticos. Olhando assim até dá de imaginar, mas não é aquela roupa grande do astronauta, porque foi adaptado a ser menor, né? O que compõe mesmo que você falou? São o colete que é utilizado, uma bermuda, joelheira e o tênis. E quando é um caso mais grave, a gente também usa um capacete, onde a gente liga entre bandes, né, faixas elásticas, entre o colete, a bermuda, a joelheira, para compor e dar mais funcionalidade para a criança. Morgana, nós temos uma família que você conhece bem, e tem um depoimento dessa família, eu acho que tem a ver com o que você está falando, inclusive. Vamos ver. O PediaSuite teve uma importância muito grande na vida da Larissa, porque quando a Larissa iniciou os trabalhos na PAI, quando ela iniciou a fisioterapia, ela não andava, ela se arrastava. Com a fisioterapia, ela foi adquirindo alguns movimentos. E com o PediaSuite, ela proporcionou ela a andar. E ela não andava, ela tinha muita dificuldade, ela dava alguns passos se segurando e ela não tinha firmeza em andar. Então ela foi aos poucos e com a ajuda do PediaSuite se soltando, o PediaSuite fez realmente o trabalho todo, fez ela soltar a musculatura e fez ela andar, correr, andar de bicicleta como ela está fazendo hoje, né?
Então, o PediaSuite teve uma importância muito grande na vida da Larissa. A chegada da Larissa na escola pela primeira vez foi bem emocionante, né? Ela poder entrar na sala sozinha e caminhando nos corredores e brincar nos brinquedos, escorregador, que ela adora escorregador, subir sozinha, as casinhas, piscina de bolinha, tudo que ela gostava de fazer, interagir com as outras crianças, brincar com elas, que antes ela ficava sentadinha no banquinho olhando, ou sempre tinha que ter um professor para levar ela. Isso tudo agora ela faz sozinha. Às vezes as professoras dizem assim, Larissa, deixa que a gente te ajuda a subir. Não precisa, que agora eu posso sozinha. Eu aprendi a pular, correr, andar de bicicleta, fugir. Alto? Fugir. Fugir pra onde? Alto. Pra casa da avó. Você que cuidou dessa criança, quando você começou a tratar essa criança, ela não tinha mobilidade nenhuma? Não, ela não caminhava. Quando eu comecei a atender ela, foi um pouco antes do protocolo, de conhecer o protocolo do PediaSuite. Eu fazia a fisioterapia nela todos os dias. Ela ganhou bastante coisa, mas eu não conseguia deixar ela ficar em pé. Ela não tinha esse equilíbrio. Daí, com o protocolo do PediaSuite que a gente provou com ela, no final da primeira semana, ela já estava em pé. Depois de uma semana e meia, ela já estava dando passos, 1, 2 passos. No final do primeiro protocolo, que são 4 semanas, ela já estava caminhando e conseguiu subir até uma rampa que ela não conseguia. Você falou gaiola, aquele sistema de gaiola que você fala os elásticos que ficam... Isso, é uma gaiola 2x2, Sim. que tem aqueles elásticos Sistema que seguram a criança e eles anulam a força da gravidade. Para ter a sensação de zero gravidade. Isso, que daí os movimentos ficam mais independentes da criança. Facilita para nós terapeutas também, que a gente tem a mão livre, porque a criança está presa ali, né? E elas também têm um movimento mais preciso, porque aumenta a funcionalidade, porque daí não tem ação da gravidade. A criança com paralisia cerebral, ela tem um tônus aumentado. Você, bem no começo, me falou paralisia cerebral. Isso é específico para crianças com problemas ou pessoas com problemas de paralisia cerebral somente? Começou sendo usado só para paralisia cerebral, mas hoje também pessoas que têm um problema neurosensório-motores também são usados como... Para o pessoal entender o que é neurosensório-motor. São pessoas que tiveram AVC, derrame, que teve alteração, né, da sensibilidade, da parte motora, de movimento, de coordenação, de equilíbrio. Pode fazer isso também. Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento desde que tenha essas características? Isso, primeiro precisa de uma avaliação médica junto com a fisioterapia para ver se ela se enquadra dentro dos pré-requisitos. E em relação à idade? A idade, a gente tem uma idade mínima de 2 anos, 1 ano e 9 meses, por aí. Ela tem que pesar pelo menos 12 quilos e ter uma altura de 85 centímetros, no mínimo. O mínimo, isso, né? E adulto também? Adulto também pode fazer. Existe alguma contraindicação para esses tratamentos, assim, alguma coisa assim, não? A contraindicação são doenças degenerativas, que a gente não pode usar, luxação de quadril acima de 50% e escoliose muito grave também acima de 25 graus. Também, ou problemas vasculares também muito grave. Mas a maioria, principalmente criança, até seus 17, 18 anos, a gente tem facilidade em utilizar. E há uma pergunta, o movimento e atividade podem ser trabalhados durante o protocolo? Que tipo de movimento que pode ser trabalhado durante o protocolo? A gente tem o protocolo, ele é 4 horas diárias. 4 horas? Isso, daí a gente inicia o protocolo com a criança fazendo massagem, trabalho sensorial, assim, um relaxamento. Preliminar, né? Isso, alongamento. Depois a gente já coloca a roupa e é caminhado com a criança e depois colocado naquela gaiola onde fica 1 hora. Com os movimentos, são os mais diversos possíveis. A gente utiliza também junto plataforma vibratória, o cavalo, simulador da cavalgada, esteira, tudo para auxiliar o movimento e deixar a criança mais independente. Os profissionais de fisioterapia são os profissionais adequados para esse tratamento, ou eles têm que ter também uma
uma especificação melhor no que se refere a isso? Só pode trabalhar com esse método se tiver o curso, né? Se fez Tem o que curso, fazer o curso do protocolo do PediaSuite. Eu fiz o curso normal e depois o avançado também. E no caso você se especializou. isso, precisa da especialização para poder trabalhar com esse protocolo. Não é qualquer profissional que vai... Não, precisa. E também pode, o terapeuta ocupacional também pode atuar e o fonoaudiólogo também, mas sempre junto com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta tem que estar sempre presente na... Você teve que sair fora do país para fazer esses cursos, alguma coisa assim, não? Esse curso que eu fiz do protocolo foi aqui em Santa Catarina mesmo, que foi a Federação das APAES que trouxe para fazer esse curso. Daí nesse curso eu tive o privilégio de conhecer o Leonardo de Oliveira, que foi o criador do PediaSuite, e essa nova roupa que tem, né, foi ele que criou, e nesse curso ele me convidou para ir nos Estados Unidos, onde ele tem a clínica, para fazer, na região da Flórida. Flórida. Não recordo o nome. Tá, e você ficou quanto tempo lá? Eu não cheguei aí ainda. Você não foi ainda? Não fui ainda, mas tem um convite aberto para... Você tem um convite para ir. Para ir, aham. Está ansiosa para ir, né? Ah, com certeza. E certamente vai melhorar muito mais o conhecimento, porque ele que é o... Ele é o inventor, o pai. Aham. Interessante. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse pessoal introduziu isso com base numa experiência de astronautas russos, não é? E esse aparelho, essa maneira de agir que vocês têm hoje é um aperfeiçoamento disso. E o material que vocês usam é importado? É material próprio nosso? Como é que é? O material é importado, vem dos Estados Unidos, lá da região mesmo onde o Leonardo de Oliveira criou, porque ele criou com base, porque ele teve um filho com paralisia cerebral. Então ele desenvolveu essa roupa mais adaptada, aperfeiçoou a roupa para utilizar com o filho dele. E daí depois ele difundiu. E todo o material tem que ser... Todo o material é vindo de lá. É muito caro para o pai? O tratamento em si, pelo particular, o protocolo é por volta de uns R$12.000 e depois tem a fase de manutenção também. E conforme o caso da criança, ela tem que repetir esse protocolo. Ele é carinho. Existe, você, por exemplo, trabalha com quantas crianças? É uma criança por vez. Uma criança por vez, mas você tem quantos? Você fica cuidando somente de uma criança? Somente de uma, durante 4 semanas. Com exclusividade, então? Com exclusividade, 4 horas diárias, durante 4 semanas. Aqui em Santa Catarina tem muitos casos desses? Na nossa região, tem 2 APAES que possuem, mas não são muitas não, pelo custo, quer dizer, precisaria, mas não tem o equipamento necessário. Isso, não tem o equipamento. Crianças e pessoas para fazer o protocolo teriam em todas, mas pelo custo não são todas as APAES que... Imagino, que é caro, né? Porque tem que disponibilizar um profissional para atender uma pessoa só, enquanto que todas as outras precisam de outro físio para fazer os atendimentos. Muito bem, Morgana, nós daqui a pouquinho vamos voltar. Eu vou pedir licença para você só um instantinho para o nosso intervalo. E quando voltarmos vamos falar sobre órtese, é isso? Isso. Produzidas nas APAES, não é? A gente já volta, só um instantinho. Muito bem, mais uma vez queremos agradecer você pela sua audiência, muito importante para a nossa programação, você que acompanha a nossa TVAL e é um formador de opinião também, por isso, muito importante a sua opinião em relação também aos nossos programas, especialmente o nosso aqui, Espaço Cidadão. Nós estamos com a Morgana Rigueto Zanin, que é fisioterapeuta, já falamos sobre PediaSuite, ainda vamos ter um depoimento sobre isso e também agora vamos conversar sobre órtese. O que é uma órtese, Morgana? E como funciona? A órtese ela é um dispositivo que auxilia o membro, auxilia uma função, não é como a prótese que substitui o membro.
ela é um dispositivo externo que auxilia o movimento ou bloqueia algum movimento tipo da articulação do joelho ou do tornozelo, da mão, depende do local onde É instalado? Isso, é colocado externamente, fixado e pode ser provisório ou também usado por um longo tempo. É tipo de um acessório. Assim. Isso, tipo um acessório que é utilizado. Tem um depoimento aqui, a gente vai aproveitar, até porque nós conversamos bastante sobre PediaSuite, né? Temos um depoimento sobre isso e também sobre a fábrica de órteses, né? Vamos ver. O PediaSuite na vida dos alunos que frequentam a Escola Especial Lar da Esperança, a PAI de Orleans, é grande, é enorme, até porque com ele a gente consegue proporcionar uma melhor qualidade de vida e desenvolvimento desses alunos. Alguns alunos, né, como o caso da Larissa, já começou a andar em apenas um protocolo, temos o Davi também, que é outro aluno que também já está caminhando graças ao tratamento do PediaSuite. Então, assim, é algo extremamente excelente para a vida desses alunos e influencia justamente na qualidade de vida deles. Principalmente as crianças que estão fazendo o protocolo do PediaSuite, são as primeiras que a gente já coloca, porque no protocolo PediaSuite pede o uso de órteses para o bom posicionamento da criança e a partir dessa seleção a gente vai colocando as crianças. E a partir do momento que elas precisarem de outras órteses, que o pezinho cresceu, a gente está refazendo. E antes não, antes vinha órtese, tipo, cabia no meu pé, cabia no pé da criança, não tinha arco plantar, não tinha nada, não tinha adaptação nenhuma, sabe? Eu não tô querendo falar do trabalho de outra pessoa, eu tô querendo falar que eu quase chorava a hora que eu vi o pé daquela criança, assim, parece um pé de pata esse negócio. E a família às vezes pagava até. E é muito importante essa fábrica pra gente e pras crianças. Essa fábrica fica onde, Morgana? Essa fábrica fica na PAI de Orleans. A PAI de Orleans. Isso, e é nós, fisioterapeutas da PAI, que fabricamos essa órtese. Ela falou uma coisa que me chamou a atenção ali. Antes até pagavam e a criança saía, parecia um pé de pato, alguma coisa assim. E agora nós estamos... Porque isso agora é feito sob medida. Isso, a gente usa agora a forma gessada. A gente tira o molde da criança com a tala gessada e faz do gesso, o molde do pé mesmo, exato da criança, e faz a órtese. Por isso que ela fica perfeita no pé. Não fica sobrando nenhum espaço, faz o arco plantar, que é tão importante para o posicionamento da criança. Isso é um processo que vem na sequência daquele outro tratamento que vocês fazem? Para o PediaSuite, é um pré-requisito utilizar a órtese. Um pré-requisito, isso, mas após essas 4 semanas que vocês... A gente já utiliza junto. Ah, utiliza junto? Isso, a gente já deixa a criança com a órtese de tornozelo e pé. É tipo uma botinha que é usada para melhorar o posicionamento. Porque ajudar a criança, no equilíbrio isso, também porque ela tem a tendência a inverter o pé e ela não fica bem estabilizada. E com a órtese a criança ganha uma melhor estabilidade. Então usa junto com o tratamento. E o objetivo você já está me falando. E quais são os tipos de órteses que existem? Existem vários tipos de órteses. Existem formas de colete para melhorar a postura da pessoa, da criança. E também existem vários tipos de órteses de mão e dedo, punho, que são utilizados pelas terapeutas ocupacionais na PAI também. E nós, fisioterapeutas, a gente faz as órteses de membros inferiores. Aqui na PAI vocês fabricam só um tipo ou todos os tipos que precisam? Não, a gente só fabrica 2 tipos. O de tornozelo e pé, que é a botinha, e as terapeutas ocupacionais, elas fabricam a de mão, para melhorar também a funcionalidade da mão. E os outros tipos, como é que vocês fazem? A gente faz encaminhamentos. Faz encaminhamento. Isso. Até o ano passado a gente também fazia encaminhamento de pé e mão, mas era bastante dificuldade pelo custo, também os pais não tinham acesso e assim é de uma forma gratuita, né, para os pais. Esse é de forma gratuita para os pais? Isso, é a PAI, a federação que patrocina. São nas APAIs. E um pai, vamos dizer assim, não tendo acesso à PAI, não tem acesso a esse tratamento? Ele pode fazer de forma particular? Ele pode fazer de forma particular, que custa por volta de R$1.000, um par de órtese de membro inferior, ou pode fazer o pedido pelo SUS, que geralmente, em média, dura 1 ano o pedido. Que às vezes faz a medida
e daqui a um ano o pé da criança cresceu e... Falou em SUS, falou em fila, né? Já as coisas complicam. Quais os períodos do dia que é indicado para usar? Depende o local que é usado. Para nós de membro inferior, como a criança faz muito, com problema neurológico, ela faz muito a ponta de pé, a gente pede para a mãe usar até mesmo dormindo. A gente começa numa fase de adaptação, alguns períodos do dia, algumas horas, e até mesmo ela fica 24 horas, só tira para tomar banho mesmo. 24 horas. Isso, até melhorar o posicionamento para evitar possíveis deformidades também, né, no pé. É para forçar um reposicionamento, isso, né? Faz um reposicionamento mesmo, a órtese. A importância até de utilizar dormindo, porque quando ela dorme, principalmente se ela estiver com a barriga para baixo, ela faz muita ponta de pé, a gente faz automático. E a criança neurológica, ela não tem a força de voltar, e sim só fazer a ponta. Por isso a importância do bom posicionamento do pé também dormindo. O tratamento tem mais resultados na criança ou no adulto? Na criança, eu acho, né? Isso, mais na criança. Porque ela ainda está suscetível de... Quanto adulto mais é mais cedo, difícil, né? A gente até consegue daí fazer com que não aumente, mas às vezes a gente não consegue reduzir já a alteração que ele tem. Já está... Já estabelecida, a gente não consegue, mas faz com que também não aumente, né? E como é que é medido ou retirado o molde da criança? A gente tira com gesso, com a tala gessada. Uma vez era utilizado medidas, mas aí ficava muito, assim, muito preciso. Não ficava bem preciso. Isso, e agora com o molde de gesso, o pé da criança fica o formato certinho e não tem muito erro nisso. A recuperação é melhor. O resultado é muito melhor. Isso, porque daí como está bem encaixado, ela não tem o espaço para fazer movimentação de pé, como acontecia anteriormente, né? Essa PAI, ela produz para Santa Catarina toda para Santa Catarina toda, mas enfim, aonde é feito esse tratamento aqui em Santa Catarina? Com você, que você está me falando, tem mais gente que trabalha assim, como você? A Federação das APAES, ela propiciou isso para as APAES, essa fábrica de órtese, e foi dividido por regiões. A nossa é a região em Costas da Serra, mas cada fisioterapeuta de cada APAE é responsável pela sua. Eu só posso fazer pela minha PAI, o fisioterapeuta da PAI vizinha só pelaquela PAI, cada um faz para os seus pacientes mesmo. Então cada PAI tem uma fábrica pequena dessa? É uma para cada região, mais ou menos. Uma fábrica para cada região? Ela de Orleans para a região dela? Isso, para a região em Costas da Serra, em Orleans, compreende 8 municípios. No norte tem também? No norte tem, norte tem, a região sul também. Tá, mas essa órtese, mas o Pediasuite, o tratamento é só vocês que fazem aqui? Ou tem também em cada região? Tem por região, mas a nossa é feita só na nossa PAI mesmo, não compreende a região. Certo. E nas outras tem também pessoas especializadas, como você? Só em algumas, não todas. Mas há necessidade? Sim, necessidade tem para todas, mas pelo custo não é feito. Falta esse aqui? Isso. Qual a importância das APAES confeccionar essas próteses, no teu modo de entender? Por que as APAES é mais interessante fabricarem elas mesmas? É porque a gente consegue fazer desde o começo com a criança e melhorar o posicionamento dela, fazer ajustes e melhorar o tratamento. Às vezes a gente faz a fisioterapia, posiciona bem, a criança vai para casa sem a órtese, a gente não consegue manter. E a gente fabricando a órtese, a gente consegue... Você pode fazer o acompanhamento. O acompanhamento. Né? A gente faz a manutenção, melhorou muito o tratamento. Ô Morgana, como foram realizados os cursos de capacitação de órteses para os técnicos? Os cursos de capacitação foram realizados pela Federação das APAES e elas distribuiu por região. Cada região foi feito um curso de 4 dias na própria fábrica de órtese da região. O ministrante foi um palestrante um técnico de Minas Gerais, o Reinaldo. Ele veio e passou o curso totalmente prático de 4 dias. Interessante. E existe diferença entre as órteses fabricadas na PAI e as fabricadas pelo SUS? Existe bastante. Principalmente em relação ao arco plantar do pé. A gente faz um bom posicionamento de calcanhar
e a gente tenta aumentar um pouco o arco plantar para melhorar o posicionamento do pé. E geralmente a do SUS ela vem muito reta, sem fazer esse arco. O pé da criança fica muito E não tem um formato modelo redondo. próximo deles também, né? Que vocês estão com o modelo ali, no caso, a criança, estão por isso que fazendo um facilita, acompanhamento, aham. né? Por isso que é bom essa fábrica de órteses na APAI, que a No gente próprio consegue local, ver né? o pé da criança e já... Exatamente. Porque o SUS faz a encomenda, né? A mesma coisa é fazer uma dentadura, né? Faz uma dentadura, tira o modo e manda fazer a dentadura. Ela vem pronta, a pessoa põe na boca. Agora, se vai lá no protético, lá no dentista, coloca, experimenta, não tá bom, melhor, não é? A mesma coisa com a prótese no pé também. Isso, a gente fica verificando, medindo. Sim, exatamente. Durante a confecção, assim, mas será que é bem assim? Vamos lá ver o pé dele. Daí qualquer coisa a gente já muda antes de terminar. Muito bem, Morgana. Você teria mais alguma coisa a falar sobre esse assunto que nós trouxemos aqui, que muita gente desconhecia, com certeza absoluta? Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Esse tratamento do Pedia Suite, juntamente com as órteses, é um dos tratamentos mais inovadores que a gente tem. Eu torço para que todas as APAIs consigam, não só as APAIs, mas também o SUS de cada município, para atingir toda a população, que é um tratamento que aumenta muito a velocidade de um tratamento. Uma criança que às vezes não iria caminhar, com esse tratamento do Pedia Suite, ela caminha. Qual a porcentagem que falta a ser alcançada por esse tratamento e o que vocês já alcançaram? Na APAI de Orleans a gente iniciou o tratamento ano passado, em julho. Até agora a gente conseguiu atender apenas 6 crianças. 6 crianças. E possui De um mais... universo de... E só na APAI de Orleans tem uma fila de 15 Nossa. crianças ainda que não foram atendidas. Pena, né? Tudo por causa do custo, né? É por causa do custo. Muito bem. Morgana, eu gostaria de deixar você à vontade para fazer suas últimas considerações para nós encerrarmos o programa. Eu queria agradecer também a oportunidade e também mostrar um pouquinho mais do que é o tratamento do Pedia Suite. Quem sabe desperta também nas pessoas, Interesse de empresários. empresários para auxiliar a patrocinar esses tratamentos que são tão bons mesmo, já são comprovados que é muito mais rápido e muito mais chance de da gente dar toda a funcionalidade e independência para os pacientes. Imagino como você deve se sentir realizada, vendo uma criança no início sem mobilidade, e depois ver a criança caminhando, brincando. Isso deve realizar pessoalmente você também bastante, né? Nossa, para mim é o melhor tratamento, eu me sinto bem contente, feliz mesmo. É uma forma de ser feliz, né? Porque tu vê a criança ali que não conseguia sentar sozinha e terminar um protocolo caminhando. Nossa, que lindo, lindo em mesmo. pouco tempo, questão de Verdade. um mês. Morgana, obrigado pela sua presença Obrigada aqui. Tá? também. Obrigado a você também pela sua audiência e eu espero contar com a sua audiência novamente no próximo programa. Até lá.